Lima Barreto, nascido no Rio de Janeiro em 1981, foi uma figura que viveu o que chamamos de um estranho no ninho na intelectualidade brasileira. Ele era um homem mulato e atrevido, simpatizante de ideias socialistas. Viveu em uma época em que a elite brasileira tentava desesperadamente imitar a Europa. Essa identidade, marcada pelo não pertencimento, é a chave para entendermos a sua obra, pois ele sentia na pele o racismo e a exclusão de uma república que prometia igualdade, mas que, na prática, marginalizava quem vinha do subúrbio e das classes mais pobres. A formação dele foi marcada por uma dualidade interessante. Ele teve acesso a uma excelente educação no Colégio Pedro II e na Escola Politécnica graças ao apoio de seu padrinho, o Visconde de Ouro Preto. Mas a realidade familiar o puxava de volta para as margens. Aos 10 anos, ele viu o pai perder o emprego e pouco depois enfrentar o adoecimento mental, o que forçou a Lima a abandonar os estudos para sustentar a sua família. Essa proximidade com a loucura, já que o pai trabalhava em uma colônia de alienados e ele mesmo passou por internações no Hospício Nacional, transformou a sua literatura em um espaço onde ele sistematizava seus medos e denúncias contra o sistema manicomial. O álcool acabou também sendo um refúgio para Lima Barreto contra o racismo estrutural e o isolamento que sofria no meio literário. Ele tentou entrar na Academia Brasileira de Letras 3 vezes, e foi rejeitado em todas elas, o que alimentou a sua crítica feroz ao que chamava de bacharelismo e a hipocrisia da elite. Diferente de seus contemporâneos, ele não buscava uma linguagem rebuscada. Sua escrita utilizava a oralidade e o cenário do subúrbio para confrontar o formalismo acadêmico, colocando protagonistas negros e pobres no centro de suas histórias, como veremos mais à frente. Essa trajetória pessoal é o que dá o tom de ressentimento e ironia que perpassa toda a sua produção literária. Para Lima Barreto, a literatura era uma ferramenta de intervenção social e política, um realismo militante que não aceitava as mentiras de uma modernização que só acontecia no centro do Rio, enquanto o subúrbio era esquecido. É a partir desse olhar de quem observa a cidade da janela de um trem que ele constrói as críticas que meus colegas vão apresentar agora, começando pelo contexto histórico da Primeira República e como isso impactou a introdução de seus contos. Para entender melhor o contexto dos contos do Lima Barreto, vale a gente voltar para a parte da introdução, onde ali Lilia Schwartz fala para a gente como ele era esse termômetro nervoso de uma república em construção. Né? Num primeiro momento da nossa república, tinha uma fragilidade muito grande, porque tinha uma expectativa, né, que o Lima Barreto participou muito, de igualdade racial, e essas coisas elas não foram alcançadas. Então, existe um ressentimento legítimo dele ali e que ele expõe através da sua escrita. Então, por exemplo, de que forma isso é colocado? Em vez de falar sobre o centro do poder, as elites, ele leva as histórias para o subúrbio da realidade carioca da época. Então, é indissociável, não dá para separar como a parte biográfica da parte ficcional dos contos dele. Né? É um retrato daquela época. Inclusive com um grande ressentimento dele, né? Das expectativas que ele tinha sobre essa questão da República. Então, não só ele muda o foco, né? Ele leva para o subúrbio, mas também ele traz a língua das ruas, a forma como as pessoas falavam. Então, ele bateu de frente com o tradicional da sua época. Né? Ele bateu muito de frente com a Academia Brasileira de Letras nesse momento, para trazer um pouco dessa realidade. Então, por isso que ela fala que a questão da biografia e da ficção elas se misturam. Né? E os contos dele são uma representação desse ressentimento legítimo que ele tinha. E ela usa o termo, ele era um termômetro nervoso, né, dessa época, do início da nossa república. O conto em questão que a gente decidiu analisar se chama Um Especialista, e o resumo do enredo se trata basicamente de dois amigos, o comentador e o coronel, que compartilham de uma rotina para sair e conversar sobre temas relacionados a amor e dinheiro, enquanto eles desfrutam de diversos privilégios e aproveitam uma vida de moço rico sem família e filhos. Dessa forma, fica subentendido que ambos os dois aproveitam de muitas namoradas. Só que depois de 15 dias após um determinado sumiço
do comentador, o coronel vai atrás dele em sua loja e lá ele descobre que ele estava sumido porque ele conheceu uma mulher e mais tarde naquela noite eles têm uma revelação inesperada. Antes da gente entrar numa análise interpretativa do que o enredo nos proporciona, a gente vai falar um pouco das características formais de como esse conto ele é construído. Para iniciar, ele é um texto de 7 páginas que mistura parágrafos com descrições de ação e contextualização, misturados com diálogos que são os fomentadores do clímax da história. Basicamente, os diálogos que movem a história. A princípio, o conto se estrutura da seguinte forma. Nós temos um narrador heterodiegético onisciente que proporciona comentários, o que quer dizer que esse narrador ele está presente como uma visão panorâmica de todo o contexto e presente nos pensamentos e sentimentos de ambos os personagens, principalmente do comentador e do coronel. Mas além disso, esse narrador também faz comentários sobre a história, proporcionando para nós algumas reflexões que os personagens não têm ou não pensariam. Os personagens principais são 3. O comentador português, o coronel, cujo nome se chama Chico Carvalho, e a Alice. São os personagens principais e que mais têm relevância durante toda a narrativa. O tempo se trata de uma iniciativa, se trata de uma narrativa linear, mas no início dele a gente tem o que a gente chama de um flashback ou uma contextualização de como eles chegaram até ali, ou uma familiarização das personagens até a trama começar de fato, onde o enredo se passa em uma tarde até uma madrugada. E o espaço dessa narrativa, ela se passa num bar inicialmente, dada essa contextualização, mas a trama começa na loja do comentador, na Rua dos Pescadores, aonde depois de lá, às 8 horas, eles vão para um cassino e mais na madrugada, eles vão para o restaurante do hotel. Partindo para a interpretação dos aspectos temáticos e da crítica em volta do conto, a gente pode ressaltar que ela não é uma narrativa que apresenta um conflito dramático em forma de tensão, mas esse conflito dramático ele se desenvolve mais como uma sugestão, onde, através de comentários sobre 2 personagens, o comentador e a Alice, são feitos indicações sobre um possível parentesco entre os dois, principalmente quando eles são descritos como parecem pai e filha. Se trata de um conto que ele se passa mais ou menos em 1901, onde o Brasil era recém-formado república, sob a perspectiva de 2 portugueses que enriqueceram no Brasil, e dessa forma eles desfrutam do privilégio de ser uma classe alta e se aproveitam disso. Então, o conto ele se trata de uma crítica sobre essa alta sociedade e a sua hipocrisia. Ele foi escrito em 1904 e publicado em 1911 na primeira edição de Triste Fim do Policarpo Quaresma, onde a literatura vai se encaminhando para essa fase pré-modernista. O Lima Barreto, ele retrata, para não dizer que ele denuncia, com muito realismo, a sociedade brasileira do Rio de Janeiro, moldando a narrativa de uma forma muito bem descrita e bem-humorada, sem exagerar nesses traços, porque ele não parece como uma narrativa de suspense, onde o mistério ele te deixa amedrontado, mas ele se passa em um suspense que te deixa quase instigado a saber, curioso mesmo, como se fosse uma fofoca que você não terminou de ouvir a história. Então, os temas que perpetuam o texto, eles são envoltos de um humor ácido, repleto de sarcasmo, que servem para evidenciar essa hipocrisia, pois o que as pessoas consideravam como uma classe alta de boa conduta, na verdade, mascarava certas atitudes e características de pessoas mal vistas, escondidas sobre um nome. Além de evidenciar isso, a gente também tem uma breve descrição da realidade da mulher brasileira daquela época, principalmente quando a gente tem a descrição da personagem Alice, que é tida como uma conquista amorosa, para não dizer explicitamente prostituta, e como ela vai relatando o porquê dela ter de entrar nessa vida para sobreviver após a morte da sua mãe aos 18 anos. Então, dessa forma, o autor, de uma forma instigante, ele vai conduzindo a atenção do leitor, dando indícios
através dessas pequenas pistas, sobre a crítica que ele vai fazendo, ao mesmo tempo que vai elevando nossa curiosidade para o desfecho final, onde na conversa do restaurante do bar, ele acaba descobrindo que a Alice é, na verdade, a Sofia, e ele estava tendo uma relação incestuosa com ela. Então, além dessa surpresa, que parece para nós, na verdade, premeditada, dadas as pistas que a gente vem recolhendo, ela não deixa de causar um certo espanto, uma vez que essa crítica se esconde dentro das entrelinhas e ela é reservada particularmente para o leitor desvendar, já que a obra termina assim abruptamente. A obra, então, ela retrata sobre uma realidade qualquer do contexto social do Brasil no final do século XIX e no início do século XX, sob essa perspectiva de hipocrisia da classe alta que se esconde atrás dos seus privilégios para disfarçar, assim, a sua má conduta atrás do seu dinheiro.